Graça e a paz do Senhor Jesus para todos, que Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial. Para nós é motivo de alegria estarmos aqui nessa manhã de domingo, né? Eu acredito que os irmãos que vêm na parte da manhã são os irmãos bem corajosos, né? Bem dispostos a enfrentar o sono da manhã, né? Porque é até uma forma cultural, né? Fala assim, domingo tem que dormir mais tarde. Às vezes você dormiu à tarde de sábado, emendou com a noite e madrugada de domingo, aí você ainda tem na cabeça, não, eu tenho que dormir até tarde. Gente, não. Alguém disse uma vez que quem dorme muito é porque sua vida não presta. Porque quem tem uma vida em abundância, ele vai aproveitar a vida, não é verdade? Amém? Talvez você nem concorde, mas pensa nisso. Abra sua Bíblia lá em Jeremias, no capítulo 29. Jeremias é considerado um dos profetas maiores, não porque ele tem uma altura acima de 1,90 m, mas os profetas maiores são considerados pelo volume de escritos que tem nos livros. Nós vemos aí Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, né? Então são considerados aí os profetas maiores. Jeremias capítulo 29, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 14. Logo essa televisão que está lá vai vir para cá, para a gente ficar mais fácil para a gente ler, viu, bispo? Bem, como está um pouco longe, eu vou ler da minha versão aqui. Antes disso, como é a palavra de Deus, não é um jornal, não é uma revista que a gente vai ler, vamos pedir o Espírito Santo de Deus para trazer um discernimento, para abrir nossa mente, nosso coração, para aquilo que Ele quer falar. Porque às vezes a gente vai lendo as coisas e fala, não entendi nada e deixa para lá. Mas deixa o Espírito Santo de Deus falar no nosso coração, que Ele é o único autor que, quando você vai ler o livro, Ele está do seu lado, ou em você, amém? Pai, obrigado por essa manhã, obrigado por cada irmão que se dispôs a estar aqui. Também aqueles que não puderam, mas estão assistindo, as famílias que estão assistindo, peço que elas sejam edificadas através dessa palavra, porque eu sei que o Senhor sempre tem uma palavra para os nossos corações, e que nós possamos estar, Pai, valorizando tudo aquilo que o Senhor tem falado conosco, em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim, são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. Carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu, Deus falando, deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus assume a responsabilidade aqui. Construa casas e more nelas, plante pomares e comam o seu fruto. Casem e tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei promessa que fiz a vocês.
trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança, ou um fim que desejais. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares por onde eu dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Glória a Deus. Amados, eu estava com o bispo Josimar e o Arthur numa barbearia, e eles estavam cortando o cabelo, né, e a gente estava lá ouvindo, o povo muito gaiato, né, sabe o que é aqueles barbeiro gaiato, fala tudo que quer, né, e eles começaram a falar de crente, mesmo sabendo que nós éramos líderes espirituais, pastores e bispos. Começaram a falar, gente, a minha esposa tinha uma célula em casa, mas os crentes comem, gente, Deus me livre, mas vai comer para lá, tudo que punha comia, acabava comendo, ainda perguntava se tinha pão para passar com alguma coisa, e eles começaram a falar nisso, e o assunto durou quase os 2 cortes de cabelo, e a gente lá, né, ouvindo tudo, né, e o que passa na nossa cabeça é o seguinte, parece aquele desenho do Pica-Pau, onde os cupins alienígenas chegam na terra, e começam a comer tudo que vê pela frente. A imagem do crente para aquelas pessoas é que eles comem demais, exageradamente, comem tudo que tem, né? Essa é a imagem que ficou para eles. Aí eu fiquei pensando, Senhor, o que as pessoas pensam de nós hoje? Porque quando vamos numa festa, num casamento, algum outro aniversário, alguma coisa, a gente se comporta da mesma maneira que todos que lá estão comportam. Se tocar uma musiquinha lá, a gente dança como se nada fosse. E às vezes, quando estamos na igreja, a gente somos uma vaca de presépio, estático. É de admirar como as pessoas, elas representam Jesus, os crentes representam Jesus nessa geração. É de estranhar muitas vezes a pessoa que dá glória a Deus num ambiente como esse, ele pode fazer coisas comuns, como se nada no mundo assim fosse afligisse ou mudasse a vida dele, a visão dele em relação às outras pessoas. Alguns chegam a dizer que eu não estou nem aí o que pensam de mim. Desde que você represente só você, tudo bem. Mas quando você representa uma pessoa maior do que você, aí sim, você tem uma representatividade. Como aqueles crentes que comiam demais. E a gente vê isso, não é verdade, irmãos? Quando a gente faz retiro, tem crente que fura fila, né? Os crentinhos, irmão, vai entrando, vai conversando aqui, vê, passou lá no negócio. Então, o mau testemunho é uma coisa terrível. E o interessante aqui é que o tema dessa mensagem é o que Deus pensa sobre nós. Para nós isso é uma coisa mais importante que existe, porque Deus sabe o real motivo, quem somos realmente, sabe as nossas fragilidades, sabe as nossas capacitações. Deus conhece a gente como a gente é. Deus conhece mais nós do que nós mesmos, do que as pessoas. Mas aqui, a gente observando esse texto, o que Deus pensa sobre nós é bem diferente do que as pessoas pensam, do que os outros pensam de nós. O primeiro ponto aqui é, o que Deus pensa sobre nós é diferente como você pensa de si mesmo. As pessoas, elas achavam que aquilo que elas estavam fazendo era correto, tão correto que elas começaram a pecar, e Deus avisou, olha, se vocês continuarem na prática do pecado, vocês vão ser levados cativos para uma nação. Eu vou fazer isso. O povo não ouviu, e aconteceu que eles foram cativos. Em Jeremias, no capítulo 52, no versículo 28, vai falar até o número de pessoas que foram levadas. E aquele povo vai falar que foram levadas 3.023 pessoas numa leva, depois foi mais. Sei que várias pessoas morreram no caminho de Jerusalém,
para a Babilônia, e eles tinham uma estratégia, eles pegavam os líderes, as pessoas que pensavam, e levavam. E por incrível que pareça, entre esses que foram levados, havia 4 pessoas que no livro de Daniel é mencionado, que a gente bem conhece, que era o Daniel, Mesaque, Sadraque e Abednego, né? Só que o nome deles não era esse, foi mudado. Daniel foi Belsazar e os outros Azarias, e tinha outro nome que eu não estou lembrando agora. Mas ser cativo num lugar é algo muito forte. Alguns chegam a dizer que esses 4 homens, eles chegaram, eu não vou afirmar que aconteceu, mas alguns chegam a dizer que eles foram castrados, porque eles ficaram ao cuidado do eunuco. Outra coisa, para não ter problema das filhas do rei se embelezar com eles, porque eles eram homens muito bonitos, eles faziam essa castração também. Não posso afirmar, mas tudo pode acontecer para quem está cativo numa nação. Eles tiram as cabeças pensantes, os influenciadores, e deixam o povo na terra lá, e o povo vai se corrompendo. Então, se não há uma liderança, se não há alguém para guiar na nossa vida, a gente entra em cada buraco, meu irmão e minha irmã. Se você não tem alguém que te orienta, um discipulador, você pode perder muito tempo no seu crescimento espiritual. Aquele povo tinha uma expectativa que eles iam sair rápido, mas o recado de Deus para eles era o seguinte: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos, vai dar, os seus filhos venham a casar, você vai dar suas filhas para casamento, plante, colha, deseje a paz no lugar que você está, não fica falando mal onde você está, mas declare a paz, porque a paz que você declarar onde você está, você vai colher dessa paz. Todos nós pensamos de nós mesmos coisas estranhas, nós criamos expectativas, e quando as nossas expectativas, elas não são atendidas, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Isso nós fazemos com pessoas, nós fazemos com projetos, nós fazemos com qualquer coisa que nós pensamos sobre nós mesmos. E muitas das vezes, quando a coisa não vai bem, a gente tem uma mania de largar as coisas para lá. Quantas pessoas começaram a estudar, largaram? Quantas pessoas que começaram a fazer um curso, começaram um trabalho, começaram um projeto, eles largaram porque as expectativas não foram supridas e eles não tiveram resiliência, não tiveram perseverança para que aquilo viesse a acontecer. Outra coisa que nós, quando nós pensamos sobre nós mesmos, é que nós temos uma imagem distorcida de quem somos. Tem muita gente que é muito bonito fisicamente que acham que são feias. Tem muita gente que acha que ele é bom demais, mas na verdade não é. Tem muita gente que acha que é tão bom que ele não precisa aprender mais nada, ele não precisa de conselho de ninguém, ele não precisa de orientação de ninguém. Ele faz do jeito dele, que ele acha que o jeito dele é certo. E eu não vou muito longe não, hoje é pregado isso. Não em igrejas, mas eu falo no mundo. As filosofias dizem, o seu jeito é o jeito certo. Quem disse isso? Existe uma maneira correta, existe um padrão, e esse padrão está em Cristo Jesus. Quer fazer uma coisa boa? Imite Jesus. Faça como Ele faria. Aí você não erra. A autoestima, tem gente que ele tem uma autoestima tão baixa, que ele se iguala a animais. Ele vê os animaizinhos sendo amados, e eles acham que eu sou menos que o animal. É claro que tem muita gente que prefere que algum de nós morra do que o próprio cachorrinho que cria. Mas são pessoas que ainda não aprenderam a amar, porque ainda não conheceram o amor de Deus. Tem gente adotando bichos, mas existe muitos na fila para serem adotados. Gente como você. Dependendo da sua idade, você vai ter 2 tipos de pensamento. Se você é novo, ou se você é mais velho. Se você é novo, você vai pensar, o que eu vou fazer da minha vida? E talvez seja esse o grande conflito de muitos adolescentes e jovens. Não tem certeza, começa um projeto, uma faculdade, e não é aquilo, porque às vezes ele vai fazer porque os pais querem aquilo para ele, não ele mesmo. Quando uma pessoa é mais velha e ela está frustrada na vida,
A pergunta que ela faz é: o que eu fiz da minha vida? Como está a minha vida? Ele olha para o passado e vê que ele não fez nada, ele não edificou nada, ele não construiu nada, ele não plantou nada, ele não constituiu uma família, ele não valorizou as coisas que Deus deu para ele. Existem essas duas perguntas: o que eu vou fazer e o que eu fiz. Eu não sei qual que é a sua situação nesse momento, mas independente da sua pergunta, Deus tem o melhor pensamento a seu respeito. Deus é o que cuida de nós. A maior tragédia da vida não é a morte, mas uma vida sem propósito. O pastor Miles Monroe, ele disse isso. Tem gente que passa o percurso todo da sua vida sem um propósito, sem conhecer o propósito de Deus. Segundo lugar, o que Deus pensa sobre nós é diferente como os outros pensam a nosso respeito. O versículo 8 e versículo 9 vai falar sobre os falsos profetas. Lá no capítulo 28, no versículo 3, diz assim: dentro de 2 anos eu trarei de volta a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, tirou daqui e levou para a Babilônia. Aqui um profeta chamado Ananias, ele fala assim: olha, daqui 2 anos, todo mundo vai sair daqui do Babilônia e vai voltar. E o profeta Jeremias, ele fala: não é bem isso. Ele vai dizer o seguinte: porque assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores que sempre sonham, segundo o desejo de vocês. Tem gente que está profetizando aquilo que você quer. Ele está dizendo isso. Quem está preso quer sair. Quem está sendo afligido quer sair da aflição. Quem está passando por sofrimento quer se livrar daquilo. E existe muitas pessoas falando o que Deus não está dizendo, para agradar pessoas, para cativar pessoas. Mas Deus diz: eu não dei ouvido aos sonhadores, que sempre sonham segundo o seu desejo, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. A profecia verdadeira, em primeiro lugar, ela tem que ser bíblica. Não adianta alguém profetizar na sua vida se você está num princípio errado. Não adianta alguém falar uma verdade de Deus para você se você falar o que todo mundo quer ouvir. É muito simples. Existem muitos lugares que as pessoas evitam falar sobre pecado, evitam falar sobre arrependimento, sobre mudança de vida, sobre você ter uma conduta reta e santa diante de Deus. Faça do seu jeito. Pode beber, pode ir para a balada, pode fazer o que você quiser. Desde que você venha para cá, entregue seu dízimo, dança com a gente, saia na mídia. Mas não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus quer para você, meu irmão e minha irmã. Deus quer algo muito mais. O padrão dele é muito elevado. O padrão dele é assim, segundo a imagem do seu Filho Jesus. Amém? O que Deus planejou para você não é um projeto de uma imagem de um cantor gospel, de um pregador. É de Jesus. É Ele que é o modelo. Não tenta imitar outros, porque muitos desses a gente tem visto, começam bem e logo, quando o sucesso, a fama atinge, eles mudam. Tem gente que fala assim: olha, os dois extremos, não estou nem aí que os outros pensam de mim. E outros falam: eu estou aí demais pelos que os outros pensam de mim. O primeiro grupo fala o seguinte: eu não devo nada a ninguém, vou viver do jeito que eu quero. Estou nem aí para pastor, não estou nem aí para ninguém, vou viver do jeito que eu quero. Vou lá, aí quando ele vai no supermercado, faz uma besteira, não paga, faz alguma coisa, é lá da menonita. Está nem aí, mas o povo vai falar que você é daqui. Cria vergonha na cara. Segundo, eu estou aí demais. O que é? Tem gente que não vive os padrões de Deus, porque só vive o padrão do que os outros pensam sobre ele. Ah, se eu vestir essa roupa, por que o povo vai pensar de mim? Se você tem o Espírito Santo de Deus, ele vai te mostrar que você deve vestir decentemente. Se você tem o Espírito de Deus, você vai saber que o seu corpo não é
uma coisa para se amostrar no mundo, mas é templo do Espírito Santo. Aí se eu não for e dançar tal coisa lá, ou fazer tal coisa junto com um grupo lá do meu trabalho, o que eles vão pensar de mim? Olha, o que as pessoas pensam de você não vai mudar quem é você, a não ser que você aceite. Agora, se você fala assim, eu quero agradar a Deus e quero saber o que Deus pensa de mim, aí sim, isso vai ter significado para você. Eu assisti um filme muitos anos atrás, uma comédia romântica, chamado Do que as Mulheres Gostam. Alguém já assistiu esse filme? Talvez na época não tinha televisão, né? Porque só foi... Oh, me ajuda aí, pastora Catius, obrigado. Eu vou falar aqui, talvez você saiba qual que é. O ator Mel Gibson, ele era uma pessoa lá e parece que ele vai tomar banho na banheira e dá uma descarga elétrica, aí ele tem como se fosse um poder de descobrir o que as mulheres pensam. Talvez, se todos os homens casados soubessem o que as mulheres pensavam, talvez mudariam alguma coisa. Mulheres, vocês concordam com isso? Poucas, né? Tá bom. Moral da história. Imagina você aqui, soubesse, cada pessoa pensa a seu respeito. Na igreja, na sua casa, no seu trabalho. É como se as pessoas passassem perto de você e os pensamentos delas fossem tão altos que você ouvisse elas dizerem. Porque o que as pessoas falam com a boca, muitas vezes não são verdade. Às vezes falam para te agradar, às vezes segura para não te ferir, né? Agora imagina você sabendo como que as pessoas pensam a seu respeito. Na essência, né? Muitas pessoas não iriam mais estar junto com outras. Muitos relacionamentos iam se desfazer. Alguns poderiam virar até eremitas, né? Morar sozinho, isolado no mundo, numa caverna, numa floresta. Porque Deus me livre, as pessoas pensam assim de mim. Alguns iam ficar tão felizes também e falar, nossa, eu não achava que era assim. Mas o que verdadeiramente importa em terceiro lugar é o que Deus pensa sobre nós. E no versículo 11 aqui vai dizer assim, Deus diz assim, eu sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Em outras versões vai falar assim, eu é que sei os planos que eu tenho para você. Se Deus está dizendo eu sei, é porque vocês ainda não sabem. Se Ele fala eu sei, é porque vocês ainda não sabem. Senão Ele fala assim, nós bem sabemos o que eu penso a respeito de vocês. Então a primeira coisa que precisamos aprender aqui, quando Deus Ele pensa algo sobre nós, é que Deus pensa algo sobre mim que eu ainda não sei. E eu preciso saber. Porque o que vale a pena viver é uma vida que agrada a Deus, amém? Você concorda com isso? Então se Deus pensa algo a meu respeito, Ele tem um plano para mim. Ele já planejou algo a meu respeito. Deus já planejou algo para você, meu irmão, minha irmã. Porque Ele pensa sobre a sua vida, como está a sua vida agora, como ela vai estar. Deus sabe tudo isso. Só que é só Ele que sabe. Enquanto a gente não falar, Senhor, eu quero saber. E eu já vou te dizer como que você vai conseguir isso. E o que Deus pensa de nós é bem diferente que muitas vezes nós pensamos quando estamos passando por um lugar terrível, como aquele povo estava passando num cativeiro. Os pensamentos de Deus, os planos de Deus a nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal. A paz aqui não é uma ausência de guerra. A paz aqui, ela traz um bem-estar. A paz está relacionada à prosperidade e não simplesmente ligada a dinheiro. Uma prosperidade é uma vida que tem abundância, uma vida que você vive feliz, onde você pode desfrutar do que você tem e com quem você está. Já pensou? Não tiver mais briga dentro da sua casa? Aí, pastor, vou sentir falta. Porque muita gente anda igual Tom e Jerry, né? Quebrando a casa. Ou talvez você não conhece gente assim. Amados, o que Deus pensa para nós, os planos dele para nós é planos de paz e não de mal. Mesmo quando estivermos em lugares ou
em dificuldades, eu sempre tenho que pensar, não, Deus pensa algo bom a meu respeito. Se você ainda não ouviu a pregação do bispo Josimar sobre Jó, as coisas que Jó perdeu, a vida de Jó, você vai entender que os próprios amigos dele pensavam algo diferente a respeito dele. O próprio Jó pensava algo diferente do que Deus pensava a respeito dele. Deus até faz umas perguntas. Por que, Jó? E começa uma lista de perguntas que eu acredito, se caísse no Enem, não tinha nenhuma aprovação. Todos nós íamos errar, porque são coisas profundas e difíceis. E Deus, Ele não só pensa como nós pensamos no aqui e agora. A maioria das decisões que tomamos, ela talvez se estenda a uma semana, um mês, no máximo um ano. Mas Deus, Ele pensa no nosso futuro. Num futuro que desejais. Um futuro com esperança. Quando fala um futuro, aqui no versículo 11, vai dizer assim: são pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. A esperança, ela está ligada em tudo aquilo que nós queremos para nós. Ninguém espera, eu espero que eu vou morrer. Ninguém quer esperar isso, apesar de sabermos que isso vai acontecer. Mas a esperança está ligada a algo, tipo assim, num alívio que você quer, numa libertação que você deseja, de algo que você quer desfrutar. O futuro que Deus tem preparado para os seus e que Ele pensa sobre nós, é um futuro onde Ele prepara algo que vai trazer alguma coisa que vai nos agradar. Mas sabe como é possível que isso aconteça para nós? Versículo 12 e 13, ele diz: então vocês me invocarão e aproximarão de mim em oração e eu os ouvirei. A primeira coisa para que a gente venha descobrir qual que é a vontade de Deus, para entender que o que Deus pensa de nós é paz e não mal, para perceber e vivenciar tudo aquilo que é esperança futura que Deus tem preparado para nós, primeiro nós devemos buscá-lo, invocá-lo. Nós precisamos buscar o Senhor, falar com Ele, e Ele diz que vai o quê? Nos ouvir. E Ele continua: vocês me buscarão e me acharão quando me buscares de todo o vosso coração. É bem diferente do que você fala assim: Deus, me ajuda aí. Eu lembro uma vez que um médico, eu estava conversando com ele, a gente falando sobre coisas de Deus, e ele falou: uma vez, eu vou até falar para você, ele é bem ousado assim, mais ou menos a voz dele é quase isso. Eu vou falar para você, uma vez o cara falou para mim assim: estou vendo um carro preto que vai chegar para você, e esse carro, ele anda na terra muito bem. Aí eu falei assim: e aí? Vai, não sei. Eu falei: que carro você tem? Eu tenho uma caminhonete preta. Beleza. Então, o que aconteceu? Você não percebeu. É mesmo, rapaz, ele falou minha caminhonete preta, né? E às vezes quando a pessoa não busca a Deus com sinceridade, ele esquece até daquilo que ele está buscando. Quando a pessoa não pede a Deus coisas, às vezes recebe ele, parece que foi o acaso, e não existe acaso, existe providência divina. Então quando você busca algo de todo o coração, e quando aquilo chega, realmente é Deus, e você fala: Senhor, obrigado, chegou. Eu estava conversando com uma pessoa e falando para ele assim: olha, quando eu me converti, depois de 2 anos vivendo onde eu estava trabalhando, eu falei assim: isso aqui não combina bem com a vida de um crente. Eu falei: Deus, muda de lugar, me manda para um lugar ali ou para outro lugar. Eu falei dois lugares para Deus, isso foi em 1999. E eu comecei a orar: Deus, me leva para aquele lugar que lá vai ser melhor para mim e tal, porque aqui é complicado. Em 2003, isso foi 4 anos de oração, Deus fez uma mudança radical onde eu vivia. Ele mudou todo o sistema, todo o nome do batalhão, da unidade, mudou de tal maneira, muitas pessoas foram espalhadas para o Brasil todo aí, e Deus me respondeu, Ele mandou para um lugar que eu queria. Eu falei: Deus, e quando eu fui, eu vibrei, e havia oposição, gente: não, ele não vai para lá não, vamos mandar ele para outro lugar.
tal. E Deus mobilizou pessoas para interceder por mim lá. Fala, não, ele pode ir para aquilo ali. Não, ele não merece, tal. E chefe querendo que eu não fosse. E outros que era menor querendo que eu fosse. Mas eu falei com Deus e Deus me levou. E eu levo, Senhor, que bênção. E eu finalizei o meu trabalho no lugar onde que Deus me respondeu. Glória a Deus. Passei todo o meu restante de trabalho ali e Deus me honrou. E eu louvo a Deus por isso, porque quando a gente busca a Deus, porque o meu propósito não era aliviar trabalho sobre mim, mas eu preocupava em ser melhor ou ser um melhor crente onde eu fazia, onde eu estava trabalhando. E eu pude ajudar muitas pessoas. Eu pude falar de Deus para muitas mais pessoas. Eu pude glorificar o nome de Deus através do meu testemunho. Quando nós buscamos a Deus de coração, é algo tão impressionante. Eu me lembro uma vez que eu queria muito ir num culto de quinta-feira lá em Angola. Tinha um culto na quinta-feira. Eu falei, Deus, eu quero ir demais nesse culto, só que eu estou de serviço. Eu não posso ir nesse culto, mas eu quero muito buscar o Senhor. Sabe, aquele novo convertido está com aquela sede, assim, aquela vontade de buscar a Deus todo o tempo. Você queria que tivesse culto todos os dias. Às vezes tem gente que tem culto uma vez de semana e ainda não vem, né? Eu falo, meu Deus, que desejo essas pessoas têm, né? E eu cheguei lá assim, nossa, com aquele desejo. Tinha uma fila assim para... Eu cheguei até um dos primeiros, que eu não gosto de chegar atrasado. Quem me conhece sabe que atraso para mim não é bênção. E eu cheguei lá. Falei, não, quer saber? Eu vou ficar no final da fila. Aí chegava a gente, eu falei, não, vou ficar no final. Hoje eu não quero escolher o melhor lugar para mim servir aqui. Eu quero, o que sobrar para mim é meu. E eu orando, mas eu queria mesmo ir para o culto. E a hora que chegou a minha vez, todo mundo passou lá, todo mundo foi para um posto tal. Aí eu falei assim, e aí, o que sobrou para mim? Ele falou, uai, sobrou o quê? Falei, o posto para mim tirar o serviço? Falei, meu filho, pode ir embora, porque já completou aqui. Eu falei, mas como assim? Eu estava escalado. Não sei, completou, pode ir embora. Gente, eu saí numa alegria tão grande. Eu falei, meu Deus, eu vou no culto. Que bênção. Porque o que eu mais queria era isso. E eu tinha um problema muito grande com bebidas antes de converter. E tem gente que leva um processo muito grande para sair dos vícios. O dia que eu falei assim, eu quero Jesus na minha vida, é como se aquilo nunca mais fizesse parte de mim. O que eu sei são histórias do passado. Mas Deus me libertou no ato que eu falei, eu quero Jesus de verdade. E amados, quando nós buscamos o Senhor de verdade, no íntimo do nosso coração, Ele responde, Ele abençoa a nossa vida, Ele nos liberta, Ele nos preenche. Então o que eu quero dizer para você essa manhã, é que o que Deus tem para nós é melhor de Deus para nós. Vamos juntos descobrir o que Deus tem para nós e vamos viver uma vida que agrada a Deus. É o que Deus tem para falar para cada um de nós essa manhã.